Tiago Costa. Muito obrigado, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem. Haroldo Cleitão é aquele. Valeu. Obrigado pelo apoio, pelo patrocínio e por acreditar aqui no espaço de inovação e tecnologia. Vamos lá. Obrigado. Ó, o Boa. passador de slides. Deixa eu só deixar minhas coisas aqui. Precisando, mas aqui, deixa eu só ver se está funcionando. Boa. Bom, pessoal, boa tarde. Vim aqui falar em nome da KPTL e do BRB. Para quem não conhece a gente aqui, o BRB eu acho um pouco complicado não conhecer, né? Mas enfim, nós somos o Banco Regional de Brasília. E nós temos um fundo de investimento em startups, né? Nós temos um fundo aqui de Venture Capital, que eu vou traduzir aqui como capital de risco, tá? E um dos setores que a gente olha há muito tempo aqui como gestores é de fato o agro. E aí, acho que a ideia aqui dessa apresentação é contextualizar um pouquinho, primeiro do nosso trabalho aqui como investidor de Venture Capital, investidor em startups. Acho que é sempre importante falar sobre investimento quando a gente está falando de startups de tecnologia, quem está financiando isso no nosso país. E o BRB hoje tem essa iniciativa de Corporate Venture para a gente poder achar boas empresas que fazem parte, de fato, ali da estratégia do banco. Bom, me apresentando rapidinho, acho que eu tenho essa carinha de novo, então às vezes fica um pouco, cara, o que essa pessoa de 24, 25 anos está falando aqui para mim, né? O que eu tenho que aprender? Bom, eu sou economista formado pela Universidade de Brasília, trabalho com inovação já faz 5 anos, desde o Distrito, ali, que é uma startup que fazia pesquisas em Venture Capital no Brasil. Passei pela Álvares e Marçal como consultor, fiquei 2 anos em consultoria financeira e estratégica para startups, até chegar aqui nesse cargo que eu estou atualmente, que é analista de investimentos na KPTL. Bom, falando um pouquinho da gente, brevemente, como KPTL, a gente investe em startups desde 2003, então nós somos uma das gestoras mais antigas do Brasil, quando a gente está falando de investimento em tecnologia. A gente já investiu em mais de 110 investimentos e mais de 20 investimentos no agro. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que a gente visualiza o agro como investidor de tecnologia. A gente também investe em clima, investe em saúde, investe em gov. Em suma, a gente investe em tudo que a gente acha que o Brasil tem algum tipo de vantagem comparativa em relação ao resto do mundo. Então, aqui algumas das empresas que a gente já investiu ao longo da nossa história, nesses 20 anos. Não sei se vocês conhecem alguns logos por aí, mas a gente tem algumas startups aqui nesse espaço maravilhoso que a gente está fazendo essa apresentação hoje. Quem sabe alguma dessas startups entra no nosso portfólio aí nos próximos anos. E, bom, eu vou explicar um pouquinho o que é Venture Capital, né? Então, o primeiro slide de agro nesse painel é o slide 14, então eu espero não deixar vocês entediados, já que vocês estão aqui para falar de agro. Mas eu queria fazer uma pequena introdução rapidinho do que é capital de risco, né? Às vezes a gente fica um pouco perdido falando de startup, de tecnologia. O que é isso? O que a gente está fazendo? Bom, eu gosto de começar sempre essa apresentação comparando aqui as 10 maiores empresas dos Estados Unidos e as 10 maiores empresas do Brasil. Acho que a primeira coisa legal da gente falar aqui é a ordem de grandeza, né? Então, as empresas dos Estados Unidos maiores têm cerca ali de 3, 2, 1 trilhão de dólares de valor de mercado. E a nossa maior empresa, quando a gente está falando de Brasil, tem 74 bilhões de reais em valor de mercado, que é a Petrobras. E uma coisa legal da gente reparar aqui é justamente a idade dessas empresas, né? Então, a gente vê que as maiores empresas dos Estados Unidos hoje são empresas de tecnologia, empresas ali com 30, 20, 40 anos, estou falando de Apple, mas que se transformaram bastante ao longo dos anos, principalmente por causa desse potencial de escalabilidade que eles têm com modelos de negócio tecnológico. No Brasil, hoje, quando a gente está falando das 10 maiores empresas da nossa bolsa, a gente está falando só da Nubank, né, como uma empresa nova, ali de 12 anos de história, e que conseguiu criar um valor de mercado relevante, né, valendo ali mais ou menos 61 bilhões de dólares. Claro, muito longe ainda das empresas quando a gente está falando dos Estados Unidos, mas já numa ordem de grandeza interessante. E o que todas essas empresas que eu falei, né, têm em comum? Todas elas foram investidas por fundos de Venture Capital, por fundos de capital de risco. Que só um exemplo, né, hoje o Google, que é acho que uma das empresas mais conhecidas do mundo, vale 1,8 trilhão de dólares, foi fundada 27 anos atrás, em apenas 6 anos atingiu ali o IPO, né, a Bolsa de Valores americana,
e já vale 2 vezes mais do que todas as empresas listadas na Bovespa. Então, está falando de ordens de grandezas bem diferentes. Acho que é legal falar também que, além de ordem de grandeza, a gente está falando de empresas que estão bem conhecidas no nosso dia a dia, né? Então, Netflix, Uber, são todas empresas também investidas por fundo de Venture Capital. E todas elas aqui, dessas 5 que coloquei do lado, são empresas novas, 20, 21 anos, e já valem mais do que a maior empresa da nossa bolsa. Uma coisa legal de falar de Venture Capital é que falar de valor, às vezes a gente fica um pouco perdido, né? O que é valor, o que é criação de valor, por que essa empresa vale 1 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões. Mas, de fato, o Venture Capital é uma das melhores formas de criação de emprego de forma exponencial. Então, a Amazon, que passou ali por uma série de rodadas de investimentos de fundos de capital de risco, hoje soma mais ou menos 1,5 milhões de funcionários. E aí, se você pegar as 10 maiores empresas da Bolsa Americana, a gente está falando de mais ou menos 722 mil empregos gerados. Então, a nosso mantra que a gente carrega como investidor, né? Eu, obviamente, aqui olhando para mim, eu não sou uma pessoa do agro, mas eu sou uma pessoa que veio direto do mercado financeiro. Mas a gente olha o agro como um setor muito importante na economia brasileira, e eu vou entrar agora um pouco nesse assunto para a gente poder falar e ter dúvidas em relação ao setor, né? Que eu acho que vocês entendem bem melhor do que eu. Bem, então vamos lá. Como é que a gente, como KPTL, enxerga a nossa tese, né, de Venture Capital? Então, a gente falou aqui de empresas americanas de tecnologia, que tiveram ali um apoio do Vale do Silício há muito tempo, tem uma cultura de tecnologia forte, mas a gente aqui no Brasil tem algumas vantagens em relação ao resto do mundo, quando a gente está falando de criação de valor em tecnologia. Então, a gente observa sempre algumas tendências globais. A gente sabe que o mundo está ficando mais quente, né, mudanças climáticas. A gente está vendo aí inteligência artificial. Então, quem acha que não está usando o ChatGPT, quem não está usando essas inteligências novas, de fato vai ter que aprender a usar, porque está sendo uma coisa cada vez mais comum no nosso dia a dia. Tem algumas outras tendências que a gente sempre olha, né? A gente está falando da população ficando mais velha, a gente está falando de desmatamento no Brasil e outras tendências de clima que vão ficar pautas cada vez mais presentes enquanto o mundo está discutindo essas pautas cada vez mais. Então, a nossa ideia aqui como investidor é olhar teses, né, que o Brasil possa se sobressair frente ao resto do mundo. Então, a gente está falando de clima, está falando de estrutura urbana, está falando de saúde e está falando de agro. Né? Hoje, o agro, entrando aqui um pouquinho no agro, então, chegamos no slide 14, agora eu vou parar de falar de mercado financeiro em si e começar a falar de agro. O agro hoje talvez seja o maior motor da economia brasileira, hoje. Hoje, mais ou menos 1/4 do PIB brasileiro ele vem do agro, mais ou menos 2,4 trilhões de reais ali em valor gerado. O Brasil hoje ele é protagonista em termos de produção e exportação de alimentos no mundo. A gente é o maior produtor de soja, a gente é o maior produtor de açúcar, a gente é o maior produtor de café, a gente é o primeiro em exportação de carne movida, primeiro em exportação de carne de frango. E aí eu queria que vocês prestassem atenção aqui nesse gráfico aqui de baixo, que é a produtividade por safra daqueles ativos ali que a gente vê em cima. Vocês veem que desde 2005, a nossa produtividade na maioria desses cultivos aumentou bastante. E um grande fator que pesa é, de fato, a tecnologia. Né? Então, o agro ele se modificou, se modernizou e está querendo trazer cada vez mais tecnologia para dentro da produção. E quando a gente pensa como investidor, né, de Venture Capital, o que a gente quer? A gente quer criar valor. E criar valor, a gente só consegue quando tem oportunidades para a gente criar esse valor. Então, cara, um setor grande na economia, que tem dores reais, que está se modernizando, mas que ainda tem uma série de coisas que precisam melhorar. Então, vocês estão aqui como empresas olhando para o agro, como produtores, como pecuaristas. Aqui algumas das oportunidades que a gente enxerga que ainda tem bastante oportunidade para a gente olhar dentro do agro. Então, hoje, 15% dos produtores brasileiros são segurados, tem algum tipo de seguro. Em comparação ali, Estados Unidos e China chegam em patamares de 70%, 80%. Ainda é um setor que tem uma logística relativamente ineficiente em termos de fluxo de dado. Então, ainda existe bastante espaço para a gente colocar soluções que melhorem o gerenciamento desses dados, que a gente use esses dados de forma inteligente para a gente melhorar a produção. A maioria do financiamento rural brasileiro é feito pelo setor público. Então, a gente está falando de BRB, a gente está falando de Caixa, a gente está falando de Banco do Brasil, a gente está falando de BNDES e outras instituições públicas, mas a gente também vê oportunidade dentro do setor privado para financiar o agro brasileiro. Quando a gente está falando ali de... Isso eu falei tudo fora da porteira, né? Fora ali da produção. Agora, falando um pouquinho mais de produção de fato,
Cara, o Brasil hoje possui 4 vezes mais trabalhadores por hectare do que os Estados Unidos. Então tem muita área ainda que a gente usa muita mão de obra manual e pouca tecnologia. Tem bastante espaço para a gente modernizar a nossa produção. E um fator legal aqui, né? Apenas legal não, né? 5% da área agricultável do país está conectada à internet. Então, olha a quantidade de oportunidades que a gente ainda tem, como Brasil, falando de tecnologia. Quanto a tecnologia ainda pode mudar a nossa produção, que já é um setor bastante relevante na economia. Bom, acho que 33% não usa tecnologia para planejamento operacional, 40% não usa para gestão de propriedade, enfim. A gente tem uma série ainda de resistências dentro do setor quando a gente está falando de tecnologia. Economista adora gráfico, né? A gente no mercado financeiro adora gráfico, então queria ilustrar aqui para vocês um pouquinho do investimento em startups do agro na América Latina. A gente está falando de mais ou menos 650 milhões de dólares que foram investidos em agtechs, um termo que eu vou usar aqui, mas é startups do agro, tá? Na América Latina inteira. E 80% desse volume é no Brasil. Você vê o protagonismo regional do Brasil, né, quando a gente está falando tanto de investimento em startup quanto de agro. Teve um boom ali forte ali em 21, 22, que estava muita gente olhando para investimento em startups, isso diminuiu, mas já está voltando a crescer. Acho que 25 a gente tem boas perspectivas de voltar essa curva de crescimento. Então, a gente acredita bastante no setor e grande parte, assim, um valor relevante desse volume de investimento em startups foi de fato da gestora que eu trabalho, né, da KPTL. Então, é um setor que a gente olha com bastante carinho. E aí, quando a gente está falando das empresas mesmo, tem empresas de produção, tem empresas de finanças, tem empresas de gerenciamento, tem empresas de biotecnologia, tem empresas de ESG. Enfim, tem uma série de subsetores dentro do agro que a gente olha. Hoje, pelo menos 8 a cada 10 produtores no Brasil utilizam pelo menos um tipo de tecnologia. Então, já mesmo sendo um setor que tem algum tipo de resistência, a gente já vê uma mudança nesse patamar. E um dos fatos que ilustra isso é que metade dos produtores que não usam tecnologia pretendem utilizar nos próximos 2 anos. Ou seja, é um setor que está se desenvolvendo bastante nesse aspecto. Não vou me estender muito aqui nesse slide, mas aqui é alguma das startups que a gente, como KPTL, já investiu ao longo da nossa história. Então, se vocês verem, se alguém eventualmente quiser entender um pouco mais sobre alguma dessas soluções, fico super à disposição. Mas é só para ilustrar que a gente olha de fato para isso, né? A gente não só fala como a gente investe. Então, aqui são algumas empresas que a gente investiu ao longo da nossa história. Tem a AgroTools aqui, que hoje é o maior banco de dados do agronegócio, que tem clientes como Itaú, JBS, McDonald's, utilizando essa parte de Big Data, né? Grandes quantidades de dados. O banco da AgroTools hoje tem mais de 250 terabytes de dados, que podem ser usados para N coisas, tanto logística de fornecedores quanto concessão de financiamento. Então, tem uma série de soluções. A Lacus hoje, que começou como um software para gestão financeira, mas hoje é a única central depositária de certificados de recebíveis agrícolas no Brasil, além da B3, então quebrou um monopólio aí de anos, que a nossa Bolsa Brasileira é a única que poderia custodiar esses ativos. Hoje é 40% do mercado. Enfim, tem uma série de soluções. Eco3, que usa blockchain para a rastreabilidade da cadeia. A Ponta, que hoje usa soluções em tecnologia de precisão, principalmente para a saúde animal e eficiência alimentar. Então, ali por monitoramento de vídeo, você consegue fazer algum tipo de previsão sobre a saúde do gado. A Calmed, que usa um dispositivo de coleira ali para entender a saúde de toda a área de pecuária, né? Toda a parte de pecuária de precisão. AgriSolo, Smart Breeder, enfim. Tem uma série de soluções aí que a gente olha e que a gente investiu ao longo desses anos. E a gente, como BRB Venture Capital, quer achar novas soluções para investir. E por isso que eu trouxe aqui, né, de fato, o nosso primeiro investimento. Então, só para contextualizar, né, eu trabalho na KPTL, que é a gestora, a gente tem 10 fundos dentro de casa. Um deles é o Corporate Venture do BRB. E a H do Certo foi o nosso primeiro investimento em agro pelo FIP do BRB. Então, o BRB não de fato fala que está apoiando o agro, como de fato está colocando dinheiro em startups do agro. O Gado Certo é um marketplace que conecta pecuaristas criadores e pecuaristas engordadores. Então, eles basicamente acharam um problema ali no subsetor, que é a intermediação entre os pecuaristas hoje ainda é muito amadora, é muito de conexão. E aí eles conseguiram trazer uma solução que dá mais segurança para a pessoa que está vendendo e para a pessoa que está comprando, garante que aquele boi existe, garante o certificado que aquela transação de fato ocorreu e dá mais segurança para toda a cadeia e consegue coletar dados de todos esses pecuaristas. E aí o BRB entendeu que seria um setor que ele queria se aprofundar e hoje consegue oferecer condições especiais para esses clientes. Então tem tanto uma parte de potencial de crescimento quanto uma parte de sinergia com o banco. Bem,
passando para a parte final da nossa apresentação, sobre tendências, né, dentro do agro. Eu falei para vocês que o Brasil é protagonista hoje no mundo quando a gente fala de agro. O Brasil hoje é o quarto maior produtor de alimentos do mundo. O Brasil é o principal exportador de uma série de ativos, principal produtor de uma série de ativos. Mas quando a gente olha para o mundo em termos de tecnologia, a gente vê, sim, empresas grandes do Brasil figurando entre empresas com mais de $1 bilhão. Então, a gente tem JBS, a gente tem Minerva, a gente tem M. Dias Branco, a gente tem LCLC Agrícola, a gente tem 6 ou 7 empresas do agro brasileiro figurando entre empresas com mais de $1 bilhão de valor de mercado. Mas quando a gente está falando de um termo aqui que eu vou usar, que é unicórnio, eu não sei se alguém que já ouviu sobre tecnologia já ouviu falar, a gente fala de startups, né, empresas que são de base tecnológica, que nasceram em tecnologia, que atingiram esse valor de $1 bilhão de mercado. Então, trouxe aqui alguns exemplos, empresa dos Estados Unidos, empresa da China, empresa da Coreia do Sul, empresa da França, empresa da Alemanha, com soluções das mais variadas e diversas, desde construção de fazenda vertical, até controle biológico, até um marketplace que conecta produtores a vender vegetais diretamente para restaurantes. Todas que atingiram mais de $1 bilhão de mercado, e todas essas foram apoiadas por fundos de venture capital. Então, algumas investidas em mais de 300, 600, 199, enfim. Muitos milhões de dólares investidos nessas empresas para elas conseguirem chegar nesse patamar. E mesmo o Brasil sendo protagonista hoje, quando a gente está falando de tecnologia no agro e agro no geral, a gente não tem um unicórnio, né? A gente não tem uma startup de agro na América Latina que chegou a esse patamar de $1 bilhão. E por quê? Por que a gente não tem? Se a gente é tão bom, se a gente é tão grande, se a gente é tão protagonista no mundo, por que a gente ainda não tem alguém que atingiu esse valor de mercado falando de startup no agro? Tem algumas respostas para isso. Acho que a principal é a maturidade do mercado. A gente não tem muitas empresas que atingiram esse patamar de $1 bilhão. Então, como eu falei, tem 6 ou 7 empresas do agro que atingiram esse patamar, mas nenhuma startup que atingiram mais de $1 bilhão de valor de mercado. Na China, a gente tem mais de 600. Nos Estados Unidos, a gente tem mais de 1.000. A gente ainda tem uma barreira cultural tecnológica, então o produtor brasileiro está se acostumando com o agro, mas ainda tem pontos a evoluir, digamos assim, e principalmente porque existe uma conectividade limitada às áreas rurais. A gente falou que hoje só 5% da área agricultável brasileira está conectada à internet. Tem um estudo que mostra que só da gente conectar, fizer uma infraestrutura para a gente cobrir parte dessas áreas, a gente já pode gerar mais de 100 bilhões em produção. Ou seja, existe um valor aí ainda de mercado que a gente precisa atingir para poder que empresas de tecnologia consigam atingir esse patamar. E, bem, maturidade do ecossistema de capital de risco, né? Hoje a gente tem mais ou menos 300 fundos de capital de risco no Brasil. Nos Estados Unidos já chega em 2, 3 mil, então a gente ainda tem um ponto para evoluir. Esse aqui é o último slide. Depois eu queria até abrir para alguém, se alguém tem alguma pergunta, alguma observação. Mas a ideia é que a gente, em termos de tecnologia do agro, já passou por algumas fases, né? A gente já passou ali para uma agricultura 1.0, que ainda era baseada em trabalho braçal e roçados manuais. E agora a gente está falando de agricultura, nem mais é 4.0, agora é 5.0, né? A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de aprendizagem de máquina, a gente está falando de robôs super avançados. Enfim. Só que a gente, como Brasil, a gente nem chegou na agricultura 4.0, né? A gente ainda não consegue implementar a internet das coisas, big data, robótica, de forma 100% efetiva, principalmente porque a gente não tem grande parte da agricultura conectada à internet. Então, falta uma camada de infraestrutura ainda para a gente, como país, se desenvolver ainda mais em termos de tecnologia. Mas a gente, como investidor, está olhando para isso. Para a gente é bom você ter oportunidades em um mercado grande. Quer dizer que ainda tem muito valor a ser gerado. E muito emprego a ser criado, graças a Deus. Então, bem, a gente está olhando hoje para a inteligência artificial, acho que é um tema que está todo mundo olhando. A gente está olhando para a revolução dos drones. A gente está olhando para a concessão de crédito, principalmente falando de BRB, né? Então, como é que a gente financia melhor, quais empresas a gente pode financiar melhor, informação, tecnologia, motor de crédito, quais são as tecnologias que podem ajudar a gente a financiar melhor o agro brasileiro. Biotecnologia para produção, então, cara, eu coloquei ali algumas logos de algumas startups que, enfim, algumas que a gente investiu, como a Cultiva e a AgroTools, e algumas que a gente não investiu, como a Selva, que é uma empresa de biotecnologia que usa insumo amazônico para fazer produção sustentável de alimento. Então, cara, os caras conseguiram desenvolver uma solução biotecnológica muito legal. Então, o que eu quero dizer? O Brasil, ele é protagonista no agro, sim. E hoje a gente ainda não é protagonista em tecnologia no agro, mas a gente tem potencial para isso. A gente tem potencial porque, enfim, a gente tem um setor enorme, a gente já é protagonista em uma série de coisas que a gente está falando de agro.
E a gente, como investidor, está olhando para isso. A gente está procurando empresas. É difícil achar boas empresas que a gente fala, cara, esse cara vai crescer 100 vezes em 5 anos e vai conseguir gerar renda, vai gerar emprego, vai gerar dinheiro para todo mundo e vai deixar o Brasil sendo protagonista no mundo, não só em agro, mas como tecnologia no agro. É isso que a gente acredita. Obrigado, fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado, Tiagão. Excelentes pontos aqui levantados. Quero aí te agradecer. Perguntas, pessoal? Aqui para o Tiago, da KPTL. Bom, você vai estar aí a semana toda, né? Eu vou, se não eu, outras pessoas do BRB vão estar aqui. Legal. Acho que tem algumas pessoas ali do BRB que olham para startups, então qualquer startup do agro que tenha algum interesse em se aproximar com o banco, Claro. a ideia é poder falar com a gente. E a gente leva lá também, a gente faz essa aproximação. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a você, Tiagão. Valeu.